gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros. Esse mês eu vou tentar trazer mais conteúdo, né, para mulheres, na verdade, não para mulheres, mas falando de mulheres e resenhando mulheres e falando de filmes que tenham a ver, mesmo que sejam de terror, né, com algumas coisas que a gente passa muito aí, porque afinal de contas, ser mulher não é fácil. Mas esse documentário que eu vou comentar com vocês, ele é o Atleta A. Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2020. Acho que é isso, 2020. E tem um da HBO que falam que é mais completo, mas é menos compreensivo para quem não sabe muito a linguagem, né, técnica, enfim, de parte jurídica. Então, eu optei por ver o Atleta A porque era um tema que me interessava. É um tema difícil, tem conteúdo sensível nesse vídeo, portanto, serve de gatilho para abusos sexuais e tem sim pedofilia. Então, vamos comentar sobre o Atleta A, né, sobre esse documentário de 1h40, que tem direção do Bonnie Cohen e do John Schrank, que são os mesmos que fiz Schrank, né? São os mesmos que fizeram o Audrey and Daisy. Eu comentei sobre esse documentário aqui no canal também, então se você quiser assistir também, fala sobre abuso sexual. Mas esse aqui, como eu falava sobre a Olimpíada, né, e eu falei bastante sobre isso também, quando eu falei do protocolo russo, né, e tal, então eu me interessei em ver este antes, mas eu pretendo ver os outros também que tem no Netflix, né, então vamos lá. Bom, tudo isso começa, na verdade, há muito tempo atrás. Primeiro, eu achei muito bem feito o documentário, porque ele começa explicando muito da ginástica, né, da ginástica artística, ginástica olímpica, cada um chama de um jeito, mas por que tem só crianças ou adolescentes nessa modalidade, né, nesse esporte. Se você pegar os atletas olímpicos, né, tirando, claro, seleções sub-20, essas coisas, todas as outras, todos os outros esportes, todas as outras modalidades, elas têm adultos, né? São pessoas acima de 20 anos, 22, 23, 30. O futebol tem gente jogando com 37 anos, então são adultos. Por que começaram a colocarem somente pessoas muito jovens para ginástica? Isso começou e é explicado no documentário em 1976. Ou seja, eu nem era nascida, mas desde que eu comecei a gostar muito de ginástica, eu nunca fiz, porque eu nunca fui também super... eu nunca fui boa em ginástica, mas acho que eu comecei a assistir tudo em Olimpíadas e tal, que minha mãe sempre falava pra mim que nunca teve ninguém melhor do que Nadia Comaneci, uma romena que em 1976 estava no auge da carreira, e aí isso despertou com que os Estados Unidos, como eles eram um país comunista, a Romênia, eles ficassem de olho ali, os Estados Unidos sempre muito competitivo, sempre querendo se ver como o melhor do mundo, ficasse de olho ali nos técnicos que queriam deixar o regime autoritarista para irem para os Estados Unidos, né, uma espécie de asilo e tal político, e treinassem as suas meninas. Então isso acontece com um casal que era quem treinava a Nadia Comaneci. Quando eles chegaram nos Estados Unidos e foram para a Federação de Ginástica, foram, enfim, oficializados na Federação de Ginástica, esses dois então criam duas meio que normas no lugar. O primeiro é de meninas muito jovens só entrarem, então elas começam a treinar com 9, 10 anos, elas tomam hormônios para não crescerem, para ficarem pequenas mesmo, para não desenvolverem muitos seios, e elas fazem parte então desse treinamento intenso para ganharem as medalhas, né, das Olimpíadas. Isso funciona de uma forma muito positiva aos olhos do público, afinal de contas está se ganhando, os patrocínios vão aumentando e a federação quer isso. Outro ponto que eles também trazem que é péssimo, de acordo com as mães das ginastas e das próprias ginastas que hoje são adultas, é que eles não pensam muito na atleta. Dane-se se elas estão com o pé quebrado, se eles estão morrendo de dor, o importante é fazer de tudo para ganhar aquela medalha. Então, me doeu muito ver uma cena que eu lembrei da Olimpíada de 1996, se eu não me engano, de uma das ginastas, que ela faz o primeiro salto e ela quebra o pé. E o segundo ela faz de novo e ela ganha a medalha, mas quando ela faz aquele piso, né, não sei como é que chama, gente, depois que faz aquela pirueta lá, carpada, sei lá, ela pega e para sobre o cavalo, saber termo técnico, quando ela dá aquela pausa que ela coloca as mãos pro alto, ela só faz isso com uma perna, porque a outra tá quebrada, ela tá morrendo de dor, mas mesmo assim ela tá sorrindo, e o treinador então, que é o marido dessa, né, que eram os dois, pega ela no colo e agradece muito e tal. É desumano pensar nisso. É impressionante como naquela época, então assim,
também adolescente, não percebia isso, não via isso, achava que isso era normal. Ah, nossa, pelo esporte, se faz tudo, se joga machucado. Só que não, elas foram ao extremo, ao limite, 18 horas de treinamento por dia, quase não estudavam. Então, assim, é muito intenso. E por que, que a gente conta tudo isso? Por que, que se aborda tudo isso nesse documentário? Porque a Meg Nichols, quando foi em 2015, ela fez como é que fala? Uma denúncia de que ela tinha sido assediada, né? Abusada sexualmente pelo médico, né, da federação, que é o Larry Nassar. Esse homem, esse demônio, ele depois foi provado que ele abusou sexualmente de 500 atletas, todas menores de idade, já que as maiores de idade praticamente não competiam. Dentre elas 9 olímpicas, incluindo, como eu tenho muito contato, né, por causa da Rio 2016 que eu trabalhei, a Simone Biles, que é aquela moça, né, baixinha, que todas são baixinhas, mas enfim, ela é um pouquinho menor do que as outras, mas e que foi excelente, que ganhou a medalha de ouro, e ela também foi abusada. Então o documentário tem que ter estômago. Primeiro porque a Meg, ela vai contar pra gente que em 2015, quando ela fez a denúncia junto com os pais, ela começou a sofrer uma retaliação dentro da federação. Ela começou a ver eles sendo afastados das coisas, não tendo lugar para os pais dela no dia dos treinamentos, no dia das eliminatórias. Ela foi cortada da Rio 2016. Então essa foi a resposta que o presidente da federação e os técnicos deram por ela ter denunciado esse homem que abusava das moças nos exames e nos tratamentos que ele fazia, colocando os dedos dentro da vagina delas e se masturbando. Elas tinham, você vai falar, mas essas meninas nunca falaram nada. Aqui falou, teve essa retaliação. As outras meninas, gente, entende você pegar uma criança dos seus pais, praticamente com 9 anos, e criá-las desse jeito. Todo mundo vê aquele homem que é o homem que todo mundo confia. Fazendo isso, ela comenta com as amigas, faz com você, também faz comigo, então deve ser normal. E para elas aquilo era muito importante, fazer parte daquilo era muito importante, elas não tinham noção do abuso que elas estavam sentindo. E é muito impressionante como elas percebem que isso é errado, quando após preso, isso eu tenho que dar aqui, né, abrir um parêntese, porque foi muito culpa também culpa boa, né, de um jornal lá de Indiana que começa a publicar as matérias e ir atrás dos podres desse cara, desse monstro, que ele fala pro juiz que ele nunca encostou nas partes íntimas em nenhum exame. E aí essas meninas começam a se tocar de que elas foram abusadas. E aí 30, 100 meninas vão e denunciam. Algumas tinham assinado um contrato de sigilo que a federação pediu para não contar defendendo esse homem. É muito duro. A gente tem relatos duríssimos durante durante o documentário. Me incomodou muito o jeito como isso foi tratado por outra mulher, que é aquela mulher romena, que é a tal daquela bruxa, né? Enfim, gente, me deu muita raiva, muita indignação. E de repente o esporte que eu sempre achei tão lindo, nossa, me caiu totalmente assim. Eu falei, que nojo olhar pra isso, sabe? E aí eu fui pesquisar coisa pra falar aqui no vídeo com vocês, e de repente eu vi que aconteceu no ano passado, ou retrasado ainda, né? Porque esse homem tá preso, mas tem os que ainda estão soltos e não foi culpado todo mundo. Então a luta por justiça ainda é grande. E, bom, enfim, é um documentário muito forte, mas que eu recomendo muito para quem quiser assistir. E a gente precisa se unir sempre e ver se isso de verdade. Eu acho que contar para os pais o que está sendo feito também faltou para essas moças que confiaram tanto assim naquela instituição, né? Para os pais verem que isso não era normal, né? Que exame é esse? Ele não é ginecologista para enfiar o dedo na vagina das meninas? Não tem o menor cabimento. E ele divulgava vídeo na internet onde ele estava encostando lá, assim, com muita intimidade, né, no corpo das meninas, assim. Então também é um vídeo muito nojento de uma pessoa que se achava dono daquilo ali e dono do corpo daquelas moças e ela chegou a fazer penetração em algumas delas. Gente, realmente enfim. Bom, gente, eu peço desculpas aí, eu acho que cortou uma parte aí do vídeo, né, que eu acabei me empolgando aqui, enfim, eu tava já com bastante vídeo aí gravado para passar. Bom, eu queria então recomendar esse documentário a vocês. É muito indigesto, é muito
você fica pensando assim que elas poderiam ter falado para os pais, mas a gente não pode culpabilizar a vítima nunca. Porque talvez os pais tivessem percebido, mas você entende que era tanta confiança que essas moças tinham, né, por esses crápulas, por esses monstros, e a Romena, que é mulher e mesmo assim sabia disso e não fazia nada. Foi tudo sendo abafado, é surreal você pensar que pessoas protegeram o que era errado. E não volta atrás, né? Um cara que fez isso com 500 mulheres, gente, sabe? E continua acontecendo, porque outro dia saiu no jornal que um de 61 que era técnico de uma medalhista da Olimpíada também, de outra, era outro cara, ele morreu. E deve ter ido pro colo do capeta, né? Mas enfim. Bom, basicamente o que eu queria falar pra vocês é, se vocês tiverem estômago, assistam. É um documentário muito didático, é um documentário muito bem feito e que impressiona. A gente até passa a ver o esporte com outros olhos, né? A gente achava tudo lindo, nossa, que sacrifício maravilhoso. E nem sempre aquele sacrifício é algo que é saudável para a cabeça daquele atleta, né? Então, assim, não pode ser tudo só para fazer propaganda, só para, enfim, que federação nojenta essa americana. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.